E aí galera, tranquilo? Terceiro e último vídeo, a gente vai falar sobre alguns conceitos a mais dos gases. Bom, nesse vídeo a gente vai falar especificamente sobre as misturas gasosas. Sobre as misturas gasosas, a primeira lei importante para você conhecer é a lei de Dalton. O que diz a lei de Dalton? A lei de Dalton diz pra gente que a pressão total de um sistema é igual à soma das suas pressões parciais. Como assim, Vitor? O que é pressão parcial? Bom, pressão parcial é a pressão do total do sistema vezes a fração molar do gás que eu estou trabalhando. Como assim, de novo? Vou tentar mostrar para você de uma forma didática. Imagina que eu tenho dois gases, A e B, tranquilo? Formando o meu sistema. O gás A tem 0,5 mol dentro desse sistema. O gás B também tem 0,5 mol. A fração molar de qualquer gás é igual ao número de mols dele sobre o número de mols total. Então, se eu quisesse calcular a fração molar desse sistema em relação a A, seria a fração molar de A é igual ao número de mols de A, meio, sobre o número de mols total. Aqui você tem meio mais meio, que é igual a 1 mol. Então, sobre 1, que é igual a meio mesmo. Ou seja, a fração molar desse caso seria meio. Por quê? Porque a fração molar é igual ao número de mols do cara que eu quero descobrir sobre o número de mols total. É assim que você calcula a pressão parcial. É só você pegar a pressão total e multiplicar por essa fração molar. E a pressão total de um sistema é igual à soma de todas as suas pressões parciais. Dessa maneira você consegue decidir, por exemplo, qual é a pressão parcial do oxigênio na atmosfera. É só levar em consideração a sua fração molar da composição atmosférica. Segunda lei que a gente vai ver é a lei de Amagat. O que ela diz? Ela diz pra gente que se a pressão e a temperatura forem constantes, o volume total do meu sistema é igual a o volume das suas frações, né? A, B, N. N quer dizer que eu tenho muitas misturas aqui, né? Muitos gases diferentes. E essa ideia aqui é exatamente isso. O volume que o oxigênio, por exemplo, ocupa na atmosfera, mais o volume que o CO2 ocupa na atmosfera, mais o volume que todos os gases que compõem a atmosfera ocupam, somados dá o volume total da atmosfera. Mais ou menos essa ideia. Bom, essa lei agora é a lei de quando ocorre transformações, a lei muito importante. Gotti, se minha pressão e meu volume, minha temperatura forem diferentes, como que eu faço para calcular isso? A fórmula está aqui. A pressão vezes o volume sobre a temperatura de um sistema é igual a pressão de 1 vezes o volume de 1 vezes sobre a temperatura de 1 mais... Isso aqui pode ter diversos componentes. Como isso cai geralmente para você, são questões mais ou menos assim. Eu tenho balões que estão ligados por um cano e aqui eu tenho uma válvula, tá? Um lado A e B, onde o volume de A é diferente do volume de B, a temperatura de A é diferente da temperatura de B e a pressão de A é diferente da pressão de B. Show de bola? E aí eu vou lá e abro essa torneirinha. Esses gases começam a misturar. Esse é o caso clássico e é assim, dessa maneira, que você resolve esse tipo de questão. Para a gente conseguir terminar, a gente vai falar sobre alguns conceitos, que são os conceitos de efusão e difusão. O que é efusão? Efusão é a capacidade de um gás passar por um buraquinho. Então imagina que eu tenho um buraquinho aqui, show de bola, e esse gás quer passar por aqui. Como que ele faz isso? Por efusão. A efusão, ela está aqui, ó, uma lei da proporcionalidade, é inversamente proporcional à raiz quadrada da massa molar. Tá? Eu vou escrever isso aqui como uma igualdade, que talvez fique mais fácil, né? Então tem um K da proporção, né? Uma constante, raiz quadrada de 1 sobre a massa molar. Isso quer dizer o que pra gente? Isso quer dizer que quanto maior a massa molar, menor a velocidade de efusão. Show de bola? Gases mais pesados têm uma velocidade menor, mas a velocidade cinética é menor. A ideia da difusão é bem semelhante, só que aqui a difusão não é um gás passando por um buraco, mas é um gás passando por outro gás, né? Um gás se espalhando no ambiente. Aqui a velocidade depende da temperatura e também da massa molar. Bom, é importante que você entenda também que quanto mais pesado for o gás, menor vai ser a sua velocidade. Tranquilo? Essa lei aqui da velocidade é conhecida como a lei da velocidade de Graham.
Show de bola? Lei de Graham, que diz sobre a velocidade cinética de um gás. Bom, galera, isso é tudo, bastante conceito, né? Bastante coisa pra gente gravar. Estude isso, com certeza eu vou vir mais vídeos aí eu mostrando como que se aplica cada lei dessa, fazendo exercício sobre gases, ok? Beijão!